Felipe Luiz vai fazer mudanças no Flamengo para a partida contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. O Mengão segue se preparando para a partida de volta da semifinal. Juninho e Alexandro participaram normalmente das atividades no CT e podem ser relacionados para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Vasco no próximo sábado. Na análise fria, eu inclusive encaro esse time do Flamengo, esse elenco do Flamengo, o melhor do Flamengo nessa era do Flamengo. E tem reviravolta na renovação de contrato do jogador Arrascaeta. O fato é que o Arrascaeta ele tem uma participação que caiu muito em assiduidade, número de jogos. Fisicamente, vira e mexe, não está bem. O Flamengo não vai renovar o contrato, a informação que eu tenho. Mais de $1 bilhão em premiações. A FIFA anuncia a premiação do Super Mundial de Clubes. Bater o martelo. O valor total da premiação será de $1 bilhão, que na cotação de hoje dá quase R$6 bilhões. Enquanto o Flamengo está voando no início de ano, o Corinthians está passando vexame na Libertadores. Horrível, mas a gente não pode deixar de falar a verdade aqui. E o Barcelona de Guayaquil arrebentou com o Corinthians. Foi um chocolate para ser 4 ou 5. Vem com a gente, acompanhe agora todas as informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. O Flamengo já começou a sua preparação, vai ter mudanças na escalação. Técnico Felipe Luiz vai fazer mudanças para a partida deste sábado contra o Vasco. Tem informação importante sobre o Arrascaeta. Não sei se vocês viram ontem, mas o Corinthians já começou a passar vexame no começo do ano. Perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3-0. Cara, vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Tem as novidades do Mengão, a premiação bilionária que a FIFA vai dar pros participantes aí do Super Mundial de Clubes. Vamos analisar tudo isso. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral de sempre, deixando o seu like. Hoje vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo, ó. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Para isso, nos ajude compartilhando o vídeo, mandando no seu grupo do WhatsApp. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está em Rondônia, no Pará, no Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Tocantins, Alagoas, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo. Coloca aí pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Se você está em outro país, coloca também. E, meus amigos, vamos fazer o seguinte, se a gente chegar a 5 mil likes nesse vídeo hoje, nós vamos sortear uma camisa manto número 1 do Mengão. Inclusive, já vazou o manto número 2 do Flamengo, a gente vai mostrar aqui também no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal da ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Então segue se preparando para a partida de volta da semifinal, de olho no desfile do campeão. O Flamengo volta a treinar nesta quinta-feira com direito a homenagem ao Arrasca pelos 300 jogos com o manto e coletiva ao vivo do Paredão Rossi. Fiquem ligados. Olha aí, ó, o Flamengo teve boas notícias na preparação para o jogo de volta da semi do Carioca contra o Vasco, Rodolfo. Um dia de boas notícias no Ninho do Urubu. Juninho e Alexandro participaram normalmente das atividades no CT e podem ser relacionados para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Vasco no próximo sábado. Com a semana livre para treinos, o técnico Felipe Luiz ainda pode promover mudanças entre os titulares. Um dos pontos positivos do time neste início de temporada tem sido a defesa. Nos últimos 24 jogos, o rubro-negro sofreu apenas 12 gols. Com o Felipe no comando, o Fla tem a menor média de gols sofridos nos últimos 10 anos, sofrendo 1 gol a cada 2 jogos. Para se classificar para a decisão do estadual, a equipe pode perder por até 1 gol de diferença para o Vasco. O início do ano no Flamengo é promissor, em uma temporada que contará ainda com Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes.
Muito bem, mas o próximo compromisso do Flamengo é com você, Lucas Pedrosa. É complicado. Você acha que ainda tem alma pro Vasco aí pra conseguir? O Flamengo é um time que não toma gols, né? É um time muito intenso. E aí a gente tá falando de um placar que tem que ser 2 de diferença. De 2. Então a diferença de 2 para a realidade hoje do Flamengo, né? Porque o futebol é o hoje. Sim. Não é nem o ontem, nem o amanhã, é o hoje. Exato. E a realidade do Flamengo hoje é essa complicação, né? Fernanda. E a gente tá falando de um Vasco que você acabou de falar que só o Verratti faz gol, que tem essa dificuldade. A gente precisa ser sempre coerente, né? O futebol ele tem um imponderável, pode acontecer qualquer coisa, mas assim, na análise fria, eu inclusive encaro esse time do Flamengo, esse elenco do Flamengo, o melhor do Flamengo nessa era do Flamengo. O que eu quero dizer com isso? Você diz a era 19 pra cá? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, onde a gente está. O Flamengo nunca teve um elenco tão recheado quanto está tendo em 2025. São 18, são 20 titulares, jogadores que são de nível de seleção, seja brasileira, seja Uruguai, seja Argentina e tantos outros que a gente poderia citar aqui. Então, eu acho muito difícil que o Flamengo, com a vantagem do empate, com o conforto de ter feito 1-0, jogando no Maracanã, que também está mais adaptado, com a volta, por exemplo, do De La Cruz, que não jogou no Newton Santos, mas que deve voltar também. Enfim, é um time muito estável, é um time que até jogando mal, como jogou no primeiro tempo contra o Vasco, consegue se manter seguro ali. Obviamente foi um lance que o Léo Ortiz fez um gol, ele até falou sobre isso, mas assim, eu vejo o Flamengo tendo um conforto e uma estabilidade muito grande, não só defensiva, e eu também não consigo enxergar o Flamengo não fazendo gol. Você consegue entender isso? Não. Eu não vejo o Flamengo vendo um Vasco se expondo, porque o Vasco vai ter que se expor para buscar o resultado, não conseguindo ter espaço suficiente para ser letal como vem sendo nos últimos jogos. Então assim, por mais que o Vasco chegue 10 e consiga fazer uma, o Flamengo em 3 vai conseguir fazer uma. Então é um jogo que hoje, principalmente com o resultado, e até por isso que eu critiquei bastante o Carille aqui, por não ter conseguido buscar o resultado ali no segundo tempo, e obviamente não é só culpa dele, os jogadores também desmoronaram e ele falou isso mentalmente, o Vasco da Gama tinha que pelo menos ter saído vivo do último jogo de sábado, para poder buscar uma vitória no Maracanã. Você tendo que fazer uma diferença de 2 gols num time que não toma gol na competição, e ainda não tomar gol no caso do Vasco da Gama, que vem sofrendo às vezes também defensivamente, é muito complicado, cara. Eu acho que a missão do Vasco é quase impossível, mas eu sempre torço para que o imponderável aconteça, né? Mas... Olha aí, os desfalques no Flamengo seguem sendo o Cebolinha e o Michael, que ainda tratam lesões na coxa. Aí você fala aí de casa, gente, esse Pedrosa tá todo tocado da cabeça. Quem lembra do Flamengo de 19? O time do Flamengo 19, ele era avassalador. Sim. E na minha opinião, ele foi também um marco no nosso futebol brasileiro. Perfeito. Com o Jorge Jesus, a intensidade, um jeito jovem e novo de jogar aqui, porque a gente se entendia de treinamento tático. Não um treinamento, mas do que se colocava taticamente, intensamente. Muda muito o nosso cenário da nossa prancheta tática aqui no Brasil nessa passagem do Jorge Jesus. Foi um marco mesmo nessa evolução que acontece a cada década. O futebol muda, tudo muda, o jogo muda. Foi realmente um marco. Era um time avassalador, mas ele está falando de elenco. Não é os 11, não são os 11. É o elenco, é o banco de reservas. E eu concordo plenamente com você. Se fosse algum tempo atrás, um Cebolinha e um Michael, e aí o Flamengo já estava com uma dor de cabeça. E hoje, o próprio torcedor que já vai habituando faz, que pena. Ok. Mas ele sabe que ele tem uma opção no banco. Porque tem o Luiz Araújo e Plata, que são 2 pontas também qualificadíssimos dentro do futebol brasileiro. E quando eu falo isso, se a gente for pegar aquele 11 do Flamengo lá de 2019, as pessoas podem até me ajudar. Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Isso. Esse era o time. Se for comparar com o time de hoje, eu ainda acho que o time 11 contra 11, o de 2019 ganha. Mas vai olhar pro banco, era Lincoln, que inclusive a torcida do Flamengo tem bronca porque ele perdeu o gol lá no Mundial contra o Liverpool. O Reinier, que até entrava bem, mas é um garoto também que não chega perto de outras peças que o Flamengo tem. E na época ainda era uma promessa. Eram muitos garotos ainda, eram jogadores que não eram certeza ainda naquele banco de reservas. Então o time titular muitas vezes decidia. Tanto é que o Jorge Jesus não poupava.
E ele não poupava por quê? Porque ele acreditava muito no seu 11 titular. O Vitinho também era uma opção naquela época. Hoje, amigo, o Felipe Luiz, ele tem uma série... Se for perguntar isso pro Felipe Luiz, provavelmente ele vai falar, realmente, o time de 2025 ele é melhor e ele qualificado. Fez parte, né? Fez parte, 19, exatamente. Né? Então, assim, é muito complicado porque, cara, de elenco no Brasil, o Palmeiras está se reforçando muito também. Pegou o Vitor Roque agora, tem um Paulinho da vida, o Estevão vai sair, mas tá lá ainda. O Palmeiras também é muito forte, mas de elenco, não tem ninguém que bata de frente com o Flamengo, não. E olha só, em meio ao impasse aí na dívida do Internacional com o Flamengo, o Thiago Maia será reintegrado ao elenco do Colorado. O jogador estava próximo de defender o Santos, mas a dívida do time gaúcho com o Fla inviabilizou o negócio. Esse é um drone do Vene Casagrande, ele tá lá nas páginas dele, @Vene Casagrande, sempre trazendo atualizações sobre os detalhes dessa confusão que foi com o Thiago Maia, que o Flamengo, o Pedrosa, não tem nada a ver com isso. Sim. Ele tá no direito dele. Lógico. De cara, ó, tá me devendo, então beijo, benção, né? Sim. O Flamengo, ele tá adotando uma postura, Fernanda, que pode revolucionar um pouco o futebol brasileiro antes do fair play. Porque pra mim, quando as pessoas falam sobre fair play financeiro, é muito mais pra isso. É pra você conseguir segurar os caloteiros. E quando eu digo os caloteiros, gente, eu não tô falando do Inter, do Corinthians, do Vasco. Eu tô falando de todo mundo. Todo mundo que em algum momento se comprometeu a pagar um jogador, tirou o jogador do outro time e não pagou, tá conseguindo lesar o seu adversário financeiramente e esportivamente também. Então o que o Internacional fez nessa história toda? Foi lá, comprou. E o Thiago Maia fez alguns jogos no ano passado com o time do Internacional e queria vender para o Santos por um valor maior ainda. Sendo que o Internacional ainda deve o Flamengo. E o Santos não tem garantia nenhuma de que vai pagar o Internacional e vai pagar o Flamengo. Então o que o Flamengo falou? Peraí, você tem uma dívida comigo, aí você quer repassar minha dívida para outro time e esse time ainda vai te pagar um dinheiro por conta do jogador que você não me pagou? Sim. É um absurdo. Então eu consigo compreender completamente a postura do Flamengo nesse sentido, de pedir as garantias financeiras, e inclusive pediu até garantias de direito de transmissão. Não são qualquer garantias financeiras, muito pelo contrário, são garantias financeiras que o Flamengo sabe que vai receber, porque ficar tomando calote não faz sentido. E o Internacional ainda teve a pachorra de divulgar uma nota reclamando do Flamengo. Ou seja, o Internacional sentou no restaurante, comeu, não pagou a conta e tá reclamando. Então assim, cara, desculpa, não tem como de forma alguma não entender o lado do Flamengo. E quer revender o voucher de desconto pro próxima comida? Ainda tem essa. E vai botar o dinheiro, não pode. Tá aí no telão, essa é uma nota emitida pelo Flamengo, a comunicação oficial do Flamengo. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 24 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 24, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resoluções de Disputas da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma o seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol, e essa aí talvez seria esse fair play financeiro que o Pedrosa está falando. O que ele quer dizer nessa questão da revolução do Flamengo, se nessa postura do Flamengo? É porque é como se a gente tivesse assim, todo mundo tem um carro zero aqui, maior carrão, o Alex, o Pedrosa, e eu não tenho. Porque eu não tenho dinheiro. Sim. O Pedrosa vem de carro e eu falo assim, Pedrosa, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou parcelar, aí a gente combina, você vai, todo mês eu vou te dar tal dia, tal coisa, tal coisa. Eu pego o carro e não pago. Mas eu tô postando. Mas tá usando o carro. Eu posto lá no meu story, no meu feed, toda lindona lá com o meu carro, bonitinha. Aí o Alex vem e fala assim, Fernanda, eu quero comprar o teu carro. E eu não paguei o Pedrosa, eu falo, pode comprar. E eu vendo pro Alex, repasso que ele tem que pagar o Pedrosa e pego o dinheiro. Ainda ganha dinheiro. Vocês entendem? É. Isso não é justo, isso não é bacana. E aí, o Flamengo se posicionando e negando-se, ele vai começar a fazer uma postura que pode ser adotada por outros clubes, para que isso pare de acontecer. Porque o que a gente vê de clubes que às vezes não tem dinheiro,
e vai lá, sai contratando e fica devendo o Cuiabá, por exemplo, e acaba o Cuiabá começa a passar uma dificuldade esportiva na tabela e o povo devendo o Cuiabá. Enfim, é complicado, hein, Pedrosa? E é o que eu sempre falo, quando as pessoas falam sobre fair play financeiro, não é o Botafogo que me preocupa, o Botafogo investindo, trazendo grandes jogadores, não é isso. O Botafogo não é o foco do fair play financeiro ou qualquer outro time que estiver fazendo um alto investimento. Mas em junho vai ser, você vai ver. O problema do fair play financeiro é o quê? É você trazer equilíbrio para o campeonato. É você tirar um jogador de um time e pagar por ele, para que o time que perdeu o atleta não perca também, não só esportivamente, mas também financeiramente. É você ter todo mundo conseguido cumprir o que está dentro do seu orçamento e não inventando novas dívidas, sabendo que não vai pagar e fica naquele devo, não nego, pago quando puder e nunca paga. Então, assim, o Flamengo está correto em tentar pedir essas garantias para que não tome mais calote, porque não faz sentido essa negociação do Internacional, por mais que isso seja não só uma especificação do Internacional, seja do futebol brasileiro, a gente precisa mudar essa cultura, cara. Do futebol, isso você foi bem, não é só o Internacional. No momento a gente comenta do Internacional. Exato. Mas o Vasco deve, o São Paulo deve, o Inter deve, o Corinthians deve, o Santos deve, todo mundo deve, todo mundo deve. O ponto não é esse, é a cultura que é errada. Falar de Paquetá, porque é um nome que foi especulado no Flamengo, mesmo depois da mudança de gestão recentemente. O Paquetá foi especulado, cogitado como possível contratação para o Flamengo. A informação que eu tenho é que a nova gestão, BAP, Boto, Felipe Luiz, em nenhum momento pensaram, mas vamos falar do Lucas Paquetá, que é um cria do Flamengo e jogador de seleção brasileira. Denunciado em maio de 2024 por má conduta em relação a apostas, Lucas Paquetá começará a ter seu futuro definido agora, em março. O meia do West Ham participará do julgamento com duração aproximadamente de 3 semanas. A informação é do canal inglês Sky Sports. Ainda de acordo com a Sky Sports, a FA pedirá o banimento de Paquetá do futebol, cara. Em comunicado oficial divulgado pela Federação Inglesa de Futebol, que é a FA, em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa, em 12 de março de 2023, Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada, e o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da atual temporada. Ele levou cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. Olha, vou ser sincero, boa sorte ao Lucas Paquetá, porque está me parecendo que a Federação Inglesa de Futebol, a FA, tem muitas provas contra o jogador brasileiro. Tomara, espero muito, 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 muito que ele não tenha feito isso, de verdade, porque eu vou ficar muito decepcionado. Vamos falar agora de Flamengo. Felipe Luiz tem segunda maior invencibilidade do Flamengo desde 2019. Novato, o treinador não sabe o que é perder a 24 jogos. Ele já superou Dorival Júnior com 19 jogos, está atrás somente de Jorge Jesus, 29 jogos. Ou seja, contagem regressiva aí, 5 jogos para ele se igualar a Jorge Jesus. Para mim, o melhor treinador que eu vi no comando do Flamengo. Que eu vi, tá? Tô falando do melhor, que eu vi. Eu acompanho o futebol. Vou ser sincero, eu acompanho o Flamengo desde 99, no gol de Rodrigo Mendes contra o Vasco no Campeonato Carioca, aquele gol de falta. Aquele dia, eu vi que eu era Flamengo de verdade, eu tinha 9 anos, como eu comemorei aquele dia. E de lá para cá, para mim, o Jorge Jesus foi o melhor treinador que eu vi no Flamengo, tá? E vamos falar aqui de Flamengo, que está se preparando para pegar o Vasco no sábado. E hoje teve treino, quarta-feira de cinzas, treino pela manhã. E Alexandre, Juninho e Danilo, os 3 que foram poupados no jogo contra o Vasco, o próprio Vasco no último sábado. Os 3 tinham condições de jogo, mas foram poupados por ser grama sintética. Os 3 estão treinando normal e a tendência é que eles joguem ou pelo menos fiquem à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de sábado. E por falar no jogo de sábado, galera, vou falar aqui para vocês a parcial de ingressos vendidos, porque eu publiquei no Twitter mais cedo e também no Instagram. Quem não me segue ainda pode seguir. Quer ver? 11 mil, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Até o momento, 11.634 ingressos vendidos para o Flamengo e Vasco de sábado no Maracanã pela semifinal do Campeonato Carioca. Nessa quinta-feira começa a venda para público geral, que são os torcedores que não fazem parte do programa de sócio-torcedor do Flamengo. Eu arriscaria dizer aí que pelo menos 30 mil presentes nós teremos no sábado 5h45 no Maracanã para acompanhar esse duelo. E olha,
é porque eu não posso falar aqui, mas essa parcial aqui é muito Flamengo. Eu vou falar para vocês percentual, é cerca de 95% para a torcida do Flamengo até o momento, tá? Porque a pessoa me mandou detalhado, local, setores, e aí tem um setor destinado à torcida do Vasco, setor destinado à torcida do Flamengo, e obviamente a gente consegue tirar um parâmetro dos setores que são mistos, e é claro que a do Flamengo está sendo maior, e está sendo assim, nossa, um massacre, tá? Mas o que não é nenhum absurdo. Eu, particularmente, se eu fosse torcedor do Vasco, não iria esse jogo. Ingresso caro, não vejo o Vasco com condições de virar o placar, até porque o Flamengo tem a vantagem no empate dos 2 duelos. 5h45, tem desfile das campeãs no dia, ou seja, o trânsito vai ficar horrível ali no entorno do Maracanã. Se eu fosse torcedor do Vasco, não investiria para ir nesse jogo, não. Investiria para ir hoje, por exemplo, que o Vasco pega o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, que eu considero um jogo muito mais importante para o Vasco, esse duelo com o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. E por falar ser importante, vamos falar agora de Super Mundial, que vai ser, olha, uma competição que vai chamar a atenção do mundo inteiro, e eu trouxe recentemente a informação que ainda não tinha o valor de prêmio, enfim, quanto que a FIFA daria para os clubes que vão participar. Hoje teve uma reunião do Conselho da FIFA e a gente trouxe lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, em tempo real, todas as informações, e eu publiquei o seguinte: informação que acabo de receber sobre o Super Mundial de Clubes 2025, competição que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras vão participar. Na reunião do Conselho da FIFA, que acontece nesse momento, bater o martelo. O valor total da premiação será de 1 bilhão de reais, que na cotação de hoje dá quase 6 bilhões de reais. E aí, na próxima semana, a entidade vai discutir como será a divisão desse valor para os clubes que participarão. O valor total supera, por exemplo, a premiação da Copa do Mundo do Catar, disputada em 2022. A principal competição organizada pela FIFA teve prêmio total de 440 milhões, cerca de 2,5 bilhões de reais. Lembrando que o Super Mundial de Clubes será realizado do dia 15 de junho desse ano ao dia 13 de julho, lá nos Estados Unidos. E mais uma informação sobre essa reunião aí, tá? Além de 1 bilhão em prêmios no Super Mundial de Clubes de 2025, haverá um valor a ser distribuído para clubes do mundo inteiro, ou seja, para todas as confederações, enfim, mesmo aqueles que não vão participar desse torneio de Super Mundial. O valor desse fundo vai depender do sucesso comercial da competição, mas a expectativa da FIFA é que chegue a 250 milhões de dólares. Seria uma espécie de fundo de compensação para clubes que não vão jogar o torneio. A distribuição desse dinheiro também ainda será definida. E aí o jornalista Rodrigo Matos, que é o cara que eu considero um bom jornalista, ele publicou o seguinte: valores das premiações do Super Mundial. Isso não é oficial, isso é uma apuração dele. Lembrando que na semana que vem vai ter mais uma reunião para bater o martelo. Clubes da Europa, entre 13 e 39 milhões de dólares. Clubes da América do Sul, entre 15,2 milhões de dólares. Clubes da América do Sul, 15,2 milhões de dólares, ou seja, 89 milhões de reais. CONCACAF, clubes da América do Norte e América Central, 9,5 milhões de dólares. Ásia, clubes da Ásia, 9,5 milhões de dólares. Clubes da África, 9 milhões de dólares. E clubes da Oceania, 3,5 milhões de dólares. Haverá também uma premiação por desempenho, sendo 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate. Os clubes também irão receber premiações por classificação para cada fase. O valor total de premiação será de 1 bilhão de dólares, como a gente já informou aqui. Se for isso aqui, eu particularmente não vou achar nenhum absurdo, mas vamos esperar. Nessa reunião, a FIFA também confirmou o Intercontinental, que é aquele mundial que rola no fim do ano, esse que o Botafogo disputou recentemente. E aí tem um conflito de data com o campeonato. Gente, isso é surreal. O vencedor da Libertadores vai estrear no torneio da FIFA no mesmo dia em que está prevista a 35ª rodada do Brasileirão. Ou seja, cara, a Conmebol, a FIFA, todo mundo, a CBF, vai ter que torcer para um brasileiro não vencer a Libertadores, porque se isso acontecer, vai embolar o calendário todo. Gente do céu, ai meu Deus do céu, como é bagunçado o futebol brasileiro. Mas o martelo está batido e a FIFA não quer nem saber. A Conmebol que se vira aí com a CBF, enfim. Isso é inacreditável, é só rindo mesmo, né? E olha só, nação, tem uma novidade muito importante sobre a renovação de contrato do jogador De Arrascaeta. A gente sabe que os dirigentes do jogador
já estão conversando com os dirigentes do Flamengo e pedem uma renovação de contrato. Lembrando que o contrato do Arrascaeta vence no final de 2026, eu creio que no final do ano que vem. E aí, meus amigos, os dirigentes já pedem uma renovação de contrato e a mídia falou sobre isso. Os jornalistas comentaram referente a essa situação do jogador de Arrascaeta. É isso mesmo, Mauro? O agente do empresário do Arrascaeta quer um contrato vitalício para ele? Que história é essa? Ou também é só modo de dizer? Não, ele ontem foi terça, segunda-feira ele teve uma reunião com o Boto, e antes já havia tido uma conversa preliminar, né? E ele quer a renovação do contrato do jogador. O contrato do Arrascaeta vai até o final do ano que vem, ou seja, tem ainda 22 meses quase, né, de contrato a cumprir. Isso eu acho que é uma sequência do que já aconteceu, quase aconteceu com o Gabriel, mas aí não renovaram, né? Na época, 15 meses antes de terminar, ele queria renovar o contrato, chegaram a conversar a respeito. E agora essa pressão que o pai do Gerson fez por uma renovação de contrato, alegando que abriu mão disso ou daquilo outro, como se o jogador tivesse sido obrigado a voltar ao Brasil, quando ele quis deixar o time francês, o Olympique de Marseille, para voltar ao Brasil. E o Flamengo foi lá e pagou 15 bilhões de euros ao Olympique, ou seja, não veio de graça, como se diz, né? Então, o Flamengo teve que fazer um investimento e teve que se adequar às condições salariais de um país onde a moeda corrente não é o euro, é o dólar, é o real, não é o dólar nem o euro. Então, essa conversa aconteceu, ele vai apresentar uma proposta, mas numa das conversas preliminares chegou-se a se falar sobre um contrato vitalício, algo que, pelo que eu apurei, o Flamengo não tem nem a menor ideia do que seria um contrato vitalício. Como é que é isso? Até a morte? Até parar de jogar? Quem determina quando o cara para de jogar, né? O Zico poderia ter um contrato vitalício com o Flamengo, até acho que seria razoável, mas não tem sentido algum outro ter um contrato vitalício, né? Como é que funciona isso? Você chega com 45 anos, não, eu quero continuar jogando, não quero parar não. Mas você não tem condição de estar machucado, não, mas eu sou atleta do clube, tenho um contrato vitalício. Seria assim? Negócio meio confuso. O fato é que o Arrascaeta, até eu mostro os números aí nesse post, ele tem uma participação que caiu muito na assiduidade, no número de jogos, fisicamente, vira e mexe, não está bem. Nesse momento não está bem nem tecnicamente. É uma piada, né? Uma tentativa de renovação agora do jogador com o contrato até o final do ano que vem. E ele vai ter ao final desse compromisso 32 anos e meio. Ele faz 31 agora no meio do ano, acho que 1º de junho vai fazer 31, então ele vai ter 32 anos e meio. Por que renovar o contrato agora? O Flamengo não vai renovar o contrato. A informação que eu tenho é que o Flamengo vai conversar, o Flamengo não vai falar isso, claro, mas não deve renovar o contrato do jogador nesse momento. Vai discutir isso lá na frente, inclusive, pelo que eu soube também, eles vão reunir todas as informações relativas ao desempenho do atleta, questões não só de estatística, né, minutagem, assiduidade nos jogos, mas aspectos físicos também, informações da fisiologia, preparação física, departamento médico, o que for, para montar esse pacote e apresentar, olha, na negociação, olha aqui, essa é a situação. Por que eu vou renovar? Não faz sentido. São duas coisas distintas, tá? O talento do jogador e aquilo que ele pode entregar, aquilo que ele tem conseguido entregar. Não faz sentido renovação nenhuma, isso tem que ser uma relação profissional e, pelo que eu consegui apurar, o Flamengo não vai ter uma relação paternalista, vai ter uma relação profissional. E é para isso que veio, inclusive, o diretor lá de fora, que é o Boto, está correto. Estará correto se mantiver essa postura. Não tem que renovar o contrato agora. O contrato vai até o final do ano que vem, gente. Você antecipa a renovação de jogador que está muito valorizado, você quer assegurar a permanência do atleta e o atleta quer permanecer e quer ganhar mais. Aí você fala, olha, você quer ficar, eu quero te pagar mais, quero aumentar a tua multa, vamos prorrogar o contrato, você está jogando muito bem, beleza, vamos lá, a gente prorroga o contrato por mais 2, 3, 4 anos, sei lá quanto tempo, eu te pago mais e aumento a multa. Isso aconteceu em 2020, 19 para 20, com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele ganhava bem menos que outros jogadores do elenco, quando chegou do Santos ao Flamengo. Foi destaque disparado na Libertadores no Brasileiro daquele ano, ganhou os 2 títulos. O Flamengo o colocou no patamar dos mais bem pagos, elevou tremendamente a multa rescisória e ele continuou no clube até renovou o contrato há pouco mais de um ano. Mas não é o caso do Arrascaeta. O Arrascaeta está precisando sim entregar mais, ele está entregando pouco. E a questão física dele é muito preocupante, não é de hoje. Mas os empresários de futebol são assim, né? É um trabalho do cara, eu nem acho errado não. Vai tentar emplacar, né, gente? Vai lá e tenta, né? Mas aceita quem quer. E
E a informação que tenho, publiquei, o Flamengo não vai fazer esse negócio. Vai receber, vai conversar, vai ter reunião, mas não vai fazer o negócio. Até por uma cortesia, você tem que receber os caras, né? Os empresários têm que ser recebidos, mas não há nenhuma tendência, não há tendência de aceitar esse tipo de negócio, muito menos um contrato vitalício ou algo que se assemelhe a isso. E olha só, nação, vocês viram o Corinthians ontem na Libertadores da América? Perdeu pro Barcelona de Guayaquil por 3-0 na pré-Libertadores, na partida de ida. Olha só, 3-0, como é que vai reverter essa situação lá em São Paulo? O negócio tá complicado pro Corinthians, cara, e eu trouxe um pedacinho aqui do Neto, que ele sempre fala... Já os comentaristas estavam falando, a mídia paulista, que o Corinthians tá jogando o melhor futebol de São Paulo. Pô, mas já perde de 3-0 no jogo de ida na pré-Libertadores? Vamos ver o que o Neto falou sobre isso. O Corinthians foi um jogo horrível, mas a gente não pode deixar de falar a verdade aqui. Você entra com 3 zagueiros, não dá certo, você toma um gol de pênalti que o Tchoca fez. Aí você mete 2 zagueiros. Pá. Aí você faz... visões táticas que dificultam o jogo. E o Barcelona de Guayaquil arrebentou com o Corinthians. Foi um chocolate para ser 4 ou 5. 3 ficou barato. E aí, meu irmão, o que vai acontecer na quarta-feira que vem é só os jogadores que vão poder falar. Eu não sei. Eu só sei que tem o jogo domingo contra o Santos. E não pode nem pensar em empatar. Tem que ganhar o jogo para ir para a final da Libertadores. Agora, o chocolate que o Barcelona de Guayaquil deu no Corinthians, nos 90 minutos, não tem conversa. Chocolate e 3-0 ficou barato. Se você joga com o Memphis, se você joga com o Yuri Alberto e você precisa, dar a bola para esses jogadores, o Garro não pode fazer uma partida tão abaixo tecnicamente. Aí se você entra com 3 volantes, cara, você tem que fazer o jogo rodar. Aí você tira o Memphis, aí você coloca um, coloca outro, aí ficou um time muito perdido dentro do campo. E aí, no terceiro gol, por exemplo, saiu a falta, o Mateuzinho bateu mal pra caramba do lado direito, a bola cruzou, a bola veio do lado direito, o cara saiu em velocidade, totalmente desguarnecido, e aí toma o terceiro gol. Michael mal. E aí, desculpa, o Michael sem condição nenhuma física pra aguentar o jogo. O Breno Bitton, pra mim, foi o pior jogador em campo. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações, então, a gente acabou de ver aí o Neto aí, pô, se lamentando, 3-0 no jogo de ida na pré-Libertadores. Acho que tem que ganhar de 4 aqui pra estar praticamente, na minha opinião, eliminado. Bom, tudo pode acontecer, é futebol, mas jogando futebol que a gente tá vendo aí, o negócio tá feio. Bom, agora falando do Mengão, é o seguinte, olha só, nação, o Flamengo está nos últimos ajustes aí pra pegar o Vasco. O Vasco, inclusive, parece que deu uma melhoradinha, né? Ele venceu a partida na Copa do Brasil ontem por 3-0, se eu não me engano, acho que foi isso a partida, e jogou contra o Volta Redonda, e ele vai para a partida contra o Flamengo, já pensando, querendo tentar reverter o placar, mas como a gente viu a imprensa falando hoje aí, cara, é muito difícil, porque o Vasco vai jogar no Maracanã, praticamente o Maracanã vai ser só Flamengo, vai ter ali alguns vascaínos, mas a maioria é tudo Flamengo. E aí, eu vou dizer uma coisa pra você. Flamengo jogando em casa, no Maracanã, meu amigo, o Vasco vai tomar outra paulada. A partir de amanhã eu vou deixar meu palpite registrado aqui no canal, hein? Você já pode pôr seu palpite, se você quiser, aqui nos comentários, tá bom, nação? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixar o seu like é importantíssimo, sempre ajuda demais o trabalho aqui do nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, se você está assistindo pela televisão, se inscreva no canal, ou então pegue o seu celular, coloca assim Meu Mengão React e aperte o inscrever-se, e também ative o sino das notificações. É muito importante você ativar, porque assim sempre você vai receber todos os vídeos e as informações do Mengão, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.